vamos calcular. Na verdade, o que você tem aqui é uma potência de radicais, certo? Então, o que acontece? Perceba que o expoente está fora. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando você tem uma potência, certo? Que o expoente está fora, de um radical, o expoente está fora, você pode escrevê-lo da seguinte forma: dentro do radical, ele fica o expoente do radicando. Aí eu tenho a raiz quadrada de 21 ao quadrado. Se eu tenho a raiz quadrada, o índice é 2. Só que esse 2 não aparece. Pode aparecer ou não. E pela propriedade da potência, você sabe que se eu tenho um índice e expoente iguais, você elimina aqui o radical e vai ficar apenas o radicando e está resolvida aqui a questão. Pronto, simplesmente. Nesse caso aqui, eu tenho a raiz cúbica de 4 elevado a 2. Então, eu vou ter a raiz cúbica de 4 elevado a 2. O 2, ele fica expoente do radicando, então ele pode ser colocado dentro. Só que aqui eles não são iguais, não dá para cortar. Então, aqui eu vou ter a raiz cúbica de 4 ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16. Eu não tenho a raiz cúbica de 16. Aqui eu tenho 8 raiz quadrada de 3 elevado a 2. Perceba que esse 2 está fora dos parênteses. E quem está entre parênteses é o 8 e a raiz quadrada de 3. O que acontece? O que acontece é que esse expoente, ele é expoente do 8 e é expoente da raiz quadrada de 3. Quando não tem sinal aqui, eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho aqui, vamos calcular que eu tenho 8 elevado a 2, porque o 2 é expoente do 8, vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aí a gente sabe que se o expoente está fora, a gente pode colocar aqui dentro do radicando. Então, aqui é só resolver. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 dá 64. Certo? Dá 64. Vezes, nesse caso aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3 elevado a 2. Então, aqui eu tenho o índice 2, o expoente 2. Então, aqui eu posso recortar e fica apenas o 3. Que quando o índice e o expoente são iguais, eu elimino aqui o radical e fica apenas o radicando. Então, vai ficar apenas o 3. 64 vezes 3 vai dar 192. E está resolvida aqui a questão. Vamos ver isso aqui. Aqui eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 9. Então, é a mesma coisa que a raiz quarta de 2 elevado a 9. O 9 aqui fica dentro do radical, né? Vai ficar expoente do radicando. O que acontece? Esse aqui, 9, é maior do que o 4. Mas se você observar, 9 tem 2 de 4, concorda? Concorda? Então, é como se eu tivesse assim, raiz quarta. Vamos dividir isso aqui, distribuir isso aqui de 4 em 4. 9 é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 4. Mais 4, mais 1. Concorda? 9 é 4, mais 4, mais 1. Então, na verdade, aqui você vai ter uma potência de 2 elevado a 4, vezes raiz quarta de 2 elevado a 4, vezes a raiz quarta de 2 elevado a 1. Porque 4 mais 4 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Então, aqui eu tenho como resolver rapidinho. Como assim, professora? Resolver aqui rapidinho. Você vai resolver assim, da seguinte forma, ó. Aqui você elimina, vai ficar o 2. Não é isso? Aqui você elimina, vai ficar o outro 2. E aqui você não tem como eliminar. Raiz quarta de 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 1, é 2, então fica raiz quarta de 2. Então, aqui você vai ter 2 vezes 2 dá 4, raiz quarta de 2. Então, essa aqui é a resposta dessa questão. Ok? Então, é só separar isso aqui. Não precisaria fazer tudo isso, bastaria fazer tudo, poderia fazer até assim. Raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes
2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Daria o mesmo resultado, porque depois eu cortaria esse daqui, ficaria 2 vezes 2, que dá 4, fica fora. E esse que eu não cortei, continua na raiz quarta de 2. 2 elevado a 1 é 2, e poderia fazer direto, que dá o mesmo resultado. Observou? Pronto. Vamos para a próxima questão.